repetindo uma frase do meu pai, o sucesso só é grande quando ele é de muitos. Então, esse muitos faz muita diferença para nós. E hoje nós estamos aqui, no coração da Fazenda Serra Azul, no Distrito Turístico Serra Azul, aonde a gente tem, dentro desse distrito turístico, shopping center, outlet, resort, empreendimentos residenciais, enfim, uma infinidade de coisas que ao longo dos últimos 40 anos foram desenvolvidos aqui na região, e a gente vai conversar hoje com um dos mentores desse projeto, com quem trabalhou fortemente para que isso tudo acontecesse. A gente vai bater um papo com ninguém mais, ninguém menos do que César Federmann. Bem-vindo, César. Bom, muito obrigado pelo convite. Vai ser um prazer a gente trocar ideias, falar sobre as coisas que nós realizamos, os planos que nós temos ainda para frente e mostrar mais ou menos o que a gente pretende, a maneira que a gente pensa de negócios e de estilo de vida. E hoje a gente vai ter a oportunidade de ouvir um pouco mais do César, que além de empresário, visionário, ele é pai, ele é avô, ele é filho, ele é amigo, enfim, a gente vai poder entender um pouco mais de onde sai tanta inspiração para que a gente possa ter todos esses equipamentos aqui dentro do Fazenda Serra Azul, dentro do Grupo Terras de São José, sempre trazendo inovações e novos produtos para muita gente. César, a primeira pergunta que fica, que eu gostaria que você me explicasse, da onde vem a inspiração para, há 30 anos, pegar um lugar árido, um lugar que não tinha absolutamente nada e transformá-lo no que é o Distrito Turístico Serra Azul? É um prazer dizer que há 30 anos eu tive a herança de uma coisa que já vinha de outros 30 anos. A nossa empresa celebra mais de 60 anos de atuação no mercado. E começou com meu pai, Jacó Federmann, que é um grande inspirador meu e de muita gente também, na verdade. Então, e vem uma lógica. Para contar da lógica, te contar mais ou menos onde chegamos, por que estamos aqui nesse ponto, em 1963, ou seja, 61 anos atrás, meu pai fundava uma construtora de estrada chamada SEMPAR, Sociedade de Engenharia e Pavimentação Rodoviária. Depois disso, ao longo do tempo, 11 anos depois, ele desenvolveu o primeiro loteamento fechado do Brasil. Era uma questão de uma engenharia de alta, uma engenharia pesada, de grandes proporções, transformado de infraestrutura rodoviária numa estrutura urbana. Ou seja, ele idealizou o primeiro loteamento fechado do Brasil, o Terra de São José Itu, que é a nossa menina dos olhos, também uma coisa um outro produto que nos alavancou a estarmos aqui hoje. Com essa experiência, nós viemos depois para tratar de uma área aqui, como você disse, que não tinha nada, há 30 anos atrás, uma fazenda de gado leiteiro, para você ter uma ideia, pouca gente sabe disso, e daí nós começamos a desenvolver, então, um projeto inicialmente idealizado para reproduzir o Terra de São José de sucesso em Itu, no Terra de São José voltado ao eixo da Bandeirantes, e não mais a Castelo Branco, como é o caso do Terra de São José Itu. No entanto, quando nós chegamos a esta área, vimos a rodovia dos Bandeirantes ainda nova, sendo ainda construída, na verdade, nem asfaltada estava, e para você ter uma ideia, nós antecipamos um movimento que liga o primeiro mercado do Brasil, que é a cidade de São Paulo, com o segundo mercado do Brasil, que é o interior de São Paulo, mais rico área do Brasil. E nós entendemos que o produto que nós deveríamos desenvolver aqui deveria ter uma alta escala, ela teria outras proporções.
Então, em função disso, nós começamos a desenvolver alguns produtos. O projeto, como todo projeto, todo master plan, ele é dinâmico, como vocês sabem, e é quase que eu diria é uma coisa viva, que ela sofre alterações. Então, inicialmente, imaginamos uma infraestrutura de um parque aquático com empreendimentos urbanísticos em volta. Quando nós vimos nesse estudo um novo potencial, muito maior do que nós imaginamos. Já era uma ideia diferente, depois ela começou a tomar vulto. E isso se reproduz em todas as vezes que nós idealizamos algum produto novo. Eles superam os projetos iniciais. Então, assim foi com o shopping sobre a rodovia dos Bandeirantes, que era para ser construído 2.000 metros quadrados sobre a rodovia, hoje tem 5.600 metros quadrados. Imaginamos um parque aquático de 50.000 metros quadrados, hoje tem 116.000 metros quadrados. O Hop Hari, que deveria ser um empreendimento de menos de 1 milhão de metros quadrados, hoje tem 1 milhão de metros quadrados. O Hotel Siam, que era um hotel de 80 apartamentos, são 220 apartamentos. E o Outlet Premium, que são as fases iniciais, que deveria ser um projeto de 16.000 metros quadrados, hoje tem 40.000 metros quadrados. Esses números representam o seguinte: todos os estudos de viabilidade que a gente iniciava já com otimismo, eles se mostraram muito mais potencializáveis do que realmente ele se prestou. Mas a grandiosidade de tudo isso, o pessoal vai poder entender vendo as imagens, que vai ficar um pouco mais tangível para eles. Mas o que dá na cabeça e no coração de um empreendedor quando chega no meio de uma fazenda de gado leiteiro, a 5 minutos da rodovia, e imagina que pode ser desenvolvido em todo esse entorno o que foi desenvolvido, fora a coragem. Da onde vem essa visão, esse entendimento? Porque é isso que faz que as pessoas sejam diferentes. Hoje, você olhar todo esse entorno e querer desenvolver alguma coisa é uma coisa, mas criar do barro é muito mais diferente, é muito diferente. Da onde veio essa inspiração para implantar o primeiro shopping aéreo sobre rodovias, por exemplo? Bom, eu vou te contar uma história curiosa, né? Como surgiu nós queríamos criar uma ferramenta de impacto na rodovia. Nada mais impactante do que um prédio sobre a rodovia, e do gênero até hoje é o maior do mundo, maior que os que estão encontrados similares na Europa. E ele se transformou de um simples restaurante aéreo, que deveria ser no princípio, para um shopping sobre a rodovia, e premiado, felizmente premiado como o melhor projeto do Brasil em 1989, metálico, e um dos 5 finalistas na FIABS em Paris, ou seja, um prédio com reconhecimento de terceiros, de entidades que dão um grande aval na qualidade do produto que nós fizemos. Agora, o interessante que eu vejo é o seguinte: o shopping, falando só do shopping aéreo, ele se presta para mostrar, primeiro, um portal de um distrito turístico que nós idealizamos há 30 anos atrás, que hoje é a realidade. Então, você veja bem, esse portal existe, é um marco, é um equipamento importante para o distrito turístico e para a região. Isso mostrou ao empreendedor, ao investidor que nos acompanhou ao longo desse caminho, que o projeto não era só papel. Existe ideia, existe realização, existe relacionamento no mercado, existe um relacionamento político, existe a ideia, a vocação, a operação. É todo um conjunto que desenvolve um empreendimento que é saudável há mais de 30 anos. E ainda permanece como o maior do mundo desde então. Então, a ideia era criar uma ferramenta de marketing para mostrar capacidade financeira, capacidade técnica, capacidade operacional. Todos esses objetivos foram atingidos, o que possibilitou depois das pessoas que foram ver as áreas no entorno com um novo olhar. Esse novo olhar, ele transformou com outros parceiros, maiores que nós, menores do que o nosso grupo, etc., e tal, de diversas vertentes, para o desenvolvimento das fases seguintes, que foi o parque aquático, o parque temático, o hotel e o outlet premium. Então, de uma forma resumida, eu estou andando pela rodovia dos Bandeirantes, aí eu tenho uma ideia, vou fazer um
shopping aéreo sobre rodovias, que não existia na América Latina. Aí vocês vão lá, desenham, investem e constroem. E aí começa o grande portal do Distrito Turístico do Serra Azul, que hoje ele está mais do que implantado. E aí um belo dia vem a vontade de fazer um parque de diversões. Como é que vem isso? Da onde vem? Porque é muito difícil você falar, poxa, eu vou fazer um parque de diversões num país como o Brasil, que não é um país fácil de se realizar as coisas. Então, eu vou te contar. Basicamente, quando nós estávamos no processo de aprovação do shopping aéreo, que é uma coisa diferente, demorou 3 anos para ele ser aprovado, porque realmente não existia um entendimento ainda do que era aquilo. Era uma inovação muito agressiva, vamos dizer assim. Naquele tempo, imagine vocês, não tinha computação gráfica para explicar como é que era o processo, como é que seria feito toda a parte operacional, infraestrutura desse prédio. Demorou 3 anos para ser assinado. E mais outros 2 para ele ser construído sobre a rodovia. Com detalhe, não houve um incidente na rodovia. A rodovia não foi interrompida. Foi uma obra de engenharia, um planejamento premiado, inclusive. Muito bom. Me orgulho muito de ter participado desse processo. Daí, com isso, você criou a oportunidade. Com a oportunidade, você tem... Veja bem, nós estamos colocando um shopping aéreo na melhor sistema viário do Brasil, do centro de 30 milhões de habitantes, 15% da população de São Paulo, clima bom, dimensões rurais e população que hoje atinge 11 milhões de pessoas que visitam esses empreendimentos por ano. Então você tem a oportunidade. Nessa oportunidade, aí resta você ter a criatividade e a vontade de inovar. Para você inovar, no caso do parque, a pergunta específica sua, foi interessante. Nesse processo de aprovação, eu acabei morando um tempo nos Estados Unidos. E minha filha hoje, já 30 anos atrás, ela ainda era uma criança de colo. Eu fui com meu pai, que foi me visitar lá enquanto eu estudava lá, com ela no colo dentro de um parque na Flórida, que eu morava em Miami, né? E eu olhei para o lado e falei, pai, olha, isso daqui a gente consegue fazer, né? Vamos levar essa ideia. Que simples, né? A gente consegue fazer um parque. Pois é, simples. Não, mas faltava um complemento, que nós aprendemos desde aquela época que nós sabemos fazer boa parte do processo, mas não somos sozinhos. Contratamos depois especialistas, pessoas que nos ajudaram a idealizar um produto profissional, maduro, para o começo do desenvolvimento do turismo, que era muito amador naquela época. Então nós encontramos nisso uma oportunidade. Junto com a vocação que nós encontramos e as condições que nós tínhamos, aí surge o produto. Então, como foi muito simples, né? Não, vamos fazer um parque de diversões. Como é muito simples, lógico que brincadeiras à parte, a gente vem e consegue implantar aqui no distrito o primeiro parque de diversões aqui fora de dentro da capital paulista, fora de São Paulo. E aí, durante 30 anos, vem um estalo. Eu vou fazer um outlet. O primeiro outlet de grandes marcas internacionalmente famosas, assim, de renome. Vou fazer. Foi assim. Porque não pode ser tão simples. Para a gente, para o Renato, que é um mero ser humano, eu sou um ser humano normal, eu não teria ideia e nem aonde buscar a criatividade para fazer um outlet. Não existia no Brasil. Renato, nós somos feitos de histórias, então vou te contar mais uma. Vamos lá. Um dia estava eu na minha sala, quando entra uma pessoa dizendo, César, eu corri todos os chopeiros, pessoas de outras redes de shopping no Brasil, todas elas, bati eu estou com 80 cartas de intenção de lojistas que querem que seja feita um novo outlet no Brasil. Mas ninguém faz. E a ideia do outlet é uma ideia, naquela época, fracassada, com muitas histórias de insucesso. Então você veja bem, ele me mostrou, eu falei, eu tenho a área, eu tenho o público, eu tenho a oportunidade, eu tenho interessados lojistas que não pagariam nada se desistisse ou mudasse de ideia. Então eu acreditei nessa ideia, deixa que o resto a gente faz.
parte fundiária, a parte de licenciamento, a parte de orçamento, a parte de construção, tudo foi feito dentro da nossa empresa, em que nós falamos, vamos desenvolver um produto em que seja aceito pelo mercado e vamos tirar essa pecha de que o outlet não funciona no Brasil. Então, há 14 anos atrás, surgiu o Outlet Premium São Paulo, que é o primeiro e o mais, vamos dizer, rentável, vamos dizer, por metro quadrado ainda do Brasil. E hoje eu me atrevo a afirmar que ele faz parte de uma categoria não só de outlets, como você mencionou, mas de super outlets. Existem outros outlets que buscaram a mesma solução e não atingiram o mesmo sucesso porque se instalaram em regiões, em acessos piores, em estradas piores, em regiões menos favorecidas e um projeto muitas das vezes não eficiente como é o nosso. Tem vários pontos que eu quero te contar do outlet. Hoje nós temos 6 milhões de pessoas que param no outlet para consumir algo. 6 milhões de pessoas ano? Ano, 6 milhões de pessoas ano, que passam em média 4 horas por visita aqui. Então nós temos uma grande população. Coisas que me dão prazer, e até entrando num lado que a gente não comentou, dos negócios, que é a satisfação de ver o negócio acontecer de uma maneira independente. Isso quer dizer o seguinte, que todos os empreendimentos que nós estamos comentando aqui, eles são sinérgicos, mas não dependentes. Um ajuda o outro e não atrapalha o outro. Olha que interessante. Então, alguém que vai no parque, ou vai no shopping, ou vai no hotel, e vai no outlet, eles se valem da vizinhança, mas o maior sucesso ou o menor sucesso de um ou de outro não impacta negativamente, ele só pode somar. Então, isso eu quero te dizer. Você fala, como é que foi pensado lá atrás? Como é que eu penso hoje sobre isso? Lá atrás era mais difícil porque ninguém vislumbrava ou não visualizava melhor o que é possível fazer. Hoje é muito mais fácil você fazer novos empreendimentos porque já viu que é possível e que as coisas funcionam, checadas pelos mais rígidos e rigorosos investidores do Brasil. E a coisa acontece com sucesso, todos com sucesso. E aí o que você me traz é que entra uma pessoa na tua sala, depois de você já ter feito o shopping aéreo sobre rodovias, ter, enfim, começado todo esse desenvolvimento aqui no distrito turístico, com um projeto na mão, um projeto não, uma ideia na mão. Não era projeto. Era só uma ideia na mão e algumas intenções, porque hoje o outlet é muito maior do que apenas 80 lojistas, e uma ideia que havia sido rechaçada por profissionais competentes do segmento, falando, não, isso não vai funcionar, aí vem a coragem e a intuição. Falou, não, vamos fazer. E aí, depois de alguns anos, hoje a gente tem um super outlet implantado. Contra tudo e contra todos. Como é que vira essa chave? Então, eu vou te contar, nós vamos contar muitas histórias. Então, basicamente, quando nós começamos então a desenvolver o projeto, toda a parte, desenvolvemos a construção e tudo mais. Vou lhe contar uma coisa que pouca gente sabe, mas há 3 meses da inauguração, tinha mais de 50% de vacância. 50%? Metade do outlet estava vazio. Estava vazio. E eu, preocupado, óbvio, né? Fizemos então uma promoção de fazer um almoço no local. Quando vinha para cá, aqui é uma região muito seca. Eu digo, o índice pluviométrico aqui é muito favorável para desenvolvimento de atividades ao ar livre. Então chove pouco. E daí, para você ter uma ideia, quando eu vinha vindo para cá, caiu um mundo de água. Caiu um mundo de água, eu falei, mas que azar. Vai ser terrível, porque a obra está em barro ainda, né? Sim. Quando as pessoas viram que a drenagem funcionava, que a obra estava perfeita, houve uma euforia. O efeito foi exatamente o contrário. Inauguramos 3 meses depois com 100% de ocupação. 100% de ocupação. De lá primeiro dia. 15 mil convidados, todos eles. Eu, quando estava fazendo o discurso de inauguração, os lojistas pediam para eu apressar porque eles queriam começar a vender, abrir as lojas. E hoje, quantas lojas nós temos no outlet? 140.
São 140 lojas funcionando. Já passamos por quantas expansões? 8. Tem mais alguma coisa vindo? Tem, porque nós começamos com 108 mil metros quadrados de terreno. Compramos uma área vizinha de 143 mil metros, ou seja, dá para mais do que dobrar esse tamanho. Já usamos parte dela para a 8ª expansão e temos bons recordes. Por exemplo, contar uns dados assim curiosos para enriquecer a nossa conversa. Uma das lojas de material esportivo vendeu 32 mil pares de tênis no mês. Isso chamou o pessoal do exterior para ver o que estava acontecendo aqui. E criou um grande problema. Esse grande problema foi que as pessoas não gostam de levar as caixas de papelão, porque ocupa espaço. Então, qual o problema que nós tivemos? Tivemos um problema de descarte de papelão. Solução: doamos para uma ONG e esse excesso de papelão sustentou 8 famílias até hoje numa reciclagem dos produtos. Então, os problemas viram soluções. Eu acho esse é um processo interessante. Vamos, então, começar a migrar um pouquinho por aí. Há 30 anos nós não tínhamos nada, só uma rodovia cortando aqui o distrito que não existia. Hoje a gente tem o Shopping Serra Azul, não falando só de Shopping Serra Azul, e de Outlet Premium, Super Outlet Premium. Quantos empregos nós conseguimos gerar só com esses 2 empreendimentos? Eu fiquei contente, contente não, era uma época muito triste para nós, na época do Covid, quando nós tivemos que providenciar a vacinação de funcionários diretos e indiretos no outlet. Nós tivemos mais de 2.000 vacinas fornecidas aos funcionários diretos do outlet, só do outlet. Então, eu tenho esse número em torno de 3.000 pessoas só nesses 2. Em todos os complexos, 5.000 pessoas. São 5.000 pessoas diretas empregadas. E isso gera uma receita em tributos para o próprio município, que a gente está no município de Itupeva, que eu imagino que você nem tem esse número, você consegue ter uma grandeza desse número só de tributos que se gera para o município poder atender sua população. Nós somos os maiores geradores de emprego e de impostos do município, com uma vantagem interessante. São pessoas que vêm aqui gastar no município. Não requerem de contrapartida creches, nada. Ele vem criar receita para o município, enriquecendo o município, sem exigir dele de volta qualquer contrapartida. Então é uma receita muito bem-vinda e não poluente, bem sustentável, eu quero dizer. Então a pessoa vem, faz as compras dentro do outlet, esse tributo fica na cidade e a pessoa vai embora para a sua cidade de onde ela vive, sendo que para a cidade só fica o recurso econômico mesmo. Aí a gente passeando aqui pelo Distrito Turístico Serra Azul, a gente olha para um lado, vê o Outlet Premium, olha para o outro lado, vê o Shopping Serra Azul. E aí, de repente, a gente se depara com um resort, o Cian, que no começo eram para ser 80 apartamentos. Hoje a gente tem um parque aquático, enfim, um resort fantástico. Como é que se deu isso? Porque, primeiro, que a operação não é fácil de um hotel, a gente sabe disso. É um monte de funcionário para contratar, tudo para se fazer. Da onde vem essa vontade de encarar toda essa dificuldade? E enfrentar tudo isso? Da onde vem isso? Olha, basicamente é o seguinte, você tem hoje a partir nós conseguimos conquistar o título de distrito turístico definido por lei no estado, inclusive. Isso nos dá uma categoria acima de um empreendimento de iniciativa privada. Ele é de interesse público. Esse é um ponto importante que é a ser destacado. O distrito turístico traz um alinhamento do setor privado com o setor público, mostrando ao empresário, ao investidor, que nós estamos alinhados. Esse é das vontades. Para isso, nós temos que voltar. O distrito turístico vem de um polo turístico. Esse polo turístico, antes de atingir o status de distrito, ele era um produto de uma iniciativa privada da nossa empresa, que hoje conquistamos, então, o distrito turístico.
para ter o polo turístico, você tem que ter mais do que um equipamento urbanístico, vários equipamentos urbanísticos. Um deles era o projeto do hotel. E a ideia do hotel era se valer da região em torno do aeroporto de Viracopos. Estamos a 17 quilômetros do aeroporto de Viracopos. Com isso, idealizamos um hotel, como sempre, um de 3 estrelas e 4 estrelas. Durante o projeto, nos empolgamos, fizemos um hotel todo ele de 4 estrelas e durante a pandemia nós resolvemos fazer um retrofit e transformamos numa nova empolgação num resort, com um novo parque aquático próprio do hotel. E foi uma grande aceitação, são 220 apartamentos e uma qualidade de atendimento muito boa, e essa marca Cian é uma marca nossa, do nosso grupo. Uma curiosidade, o hotel, o resort, o Cian Resort, ele passa por um retrofit agora, durante a pandemia. E todo mundo sabe que todos os hotéis sofreram muito durante a pandemia. Durante a pandemia, um hotel se transformar num resort e passar por um processo de retrofit, quanto que é investido num projeto como esse em meio a uma pandemia? Foram dezenas de milhões. Dezenas de milhões sem saber o que ia acontecer. Porque ninguém tinha certeza de nada. Santa ignorância, sabe? Santa ignorância. Santa ignorância no sentido de que é o seguinte, nós imaginávamos fazer um investimento e não sabíamos quanto tempo ia demorar essa pandemia. Então, conforme ela foi demorando, foi nos dando mais tempo de fazermos mais melhorias. E ao final desse processo, um processo construtivo de ideias e tudo mais, acabamos saindo da pandemia com um excelente produto, muito melhor do que era antes. Então nós aproveitamos o tempo de vacância dos hotéis, todos os hotéis fecharam, para novos investimentos. Confesso para você que, olhando para trás, se nós soubéssemos da demora da pandemia, o trauma que ela representou para as pessoas e para o mercado, talvez a solução fosse outra, mas o resultado é bom. O resultado ele é fantástico, só que eu quero só colocar um pouco mais de tempero nessa equação, porque em Itu tem o Novotel, né, um resort maravilhoso, que também estava fechado, que também estava gerando um prejuízo importante para a empresa. Então, somando-se os prejuízos que a empresa estava enfrentando com o Novotel e com o Cian, vocês resolveram investir dezenas de milhões no retrofit do Cian. Então... Sabe o que é, Renato? Os nossos produtos eles têm que ser pensados a longo prazo. A curto prazo eles deram realmente prejuízo, mas nós temos que aproveitar isso para alavancar novos ganhos futuros. E nós acreditamos muito no Serra Azul, como acreditamos também nos empreendimentos que são voltados mais para a região de Itu, os Serra de São José, onde nós entendemos que é a região mais rica do Brasil. Nós estamos aí falando de um produto dedicado a um grande mercado consumidor. Nós sabíamos que um dia essa pandemia sairia e um dia esses esforços seriam recompensados. Com toda essa vontade e essa crença de acreditar que tudo foi muito bem feito, e realmente foi muito bem feito, a gente está falando numa história de hoje, quantos apartamentos que o grupo tem só em hotelaria? São 343 apartamentos em Itu, no Novotel, Resort Novotel, Itu, e temos mais 220 aqui. Ou seja... E agora temos novos outros projetos, mas que deverão somar a esse número, né? Então, só aqui no Serra Azul a gente tem já um hotel implantado, temos, na minha opinião, o melhor outlet de grandes marcas do Brasil implantado aqui no Distrito Turístico do Serra Azul. Temos o primeiro shopping aéreo, acho que o único shopping aéreo sobre rodovias da América Latina. E aí a gente está aqui no coração da Fazenda Serra Azul, com quase 1000 terrenos implantados, divididos em 2 empreendimentos, que é o Fazenda Serra Azul 1 e o Fazenda Serra Azul 2. Da onde veio, de novo, a vontade de acreditar que um lugar ermo, uma fazenda de leite,
pudesse se transformar num lugar tão maravilhoso para se viver? Bom, esse é o nosso negócio, nós somos urbanizadores, eu digo diferente de loteadores. Loteadores simplesmente subdivide os lotes. Loteador é uma pessoa que aproveita de uma situação de um desenvolvimento urbanístico no entorno para fazer o seu lote. O urbanizador ele desenvolve a ideia, ele cria essa sinergia entre os empreendimentos e cria um estilo de vida dentro disso. Com a implantação dos empreendimentos comerciais que nós falamos há pouco, fazia-se necessário a segunda e primeira moradia. Nós estamos a 35 minutos da Marginal do Tietê, por uma estrada de alta qualidade. Nós estamos a 17 quilômetros de Viracopos, 25 minutos de Campinas, de Jundiaí, 14 quilômetros. Nós estamos falando de uma região nobre que se presta a isso. Nós tínhamos uma área, através de novos investimentos, compramos um total de 12 milhões de metros quadrados. Para vocês terem uma ideia, a Terra São José tem 4, 3 vezes o tamanho de Terra São José 1. Só para o público poder entender, Terra de São José tem mais ou menos 3,5 vezes o Parque do Ibirapuera. E o Terra de São José, que tem 4 milhões de metros quadrados, representa 1/3 da área do Serra Azul. Exatamente. Esse número, essa conta está certa. Então, basicamente, aqui nós entendemos o seguinte, que aqui nós temos um potencial, nós já provamos que ele existe. E nós somos um vetor de desenvolvimento da região. Esse é o bom, com a ajuda agora do governo, esse alinhamento através do Distrito Turístico, novos empreendimentos virão, novas iniciativas, novos investimentos. Falando novamente, retornando à parte residencial, nós fizemos 2 produtos, eles mais ou menos divididos em tamanhos dos lotes. Um é de 800 metros quadrados, uma área já abundante, e esse outro, o Serra Azul 1, de 1.200 metros quadrados. No caminho que eu vim para cá, eu fiquei impressionado com a qualidade das casas, a integração com a natureza, a qualidade de vida, que esse é um ponto importante, que nós conseguimos não sozinhos, mas através das pessoas que acreditaram no nosso produto, compraram lotes nossos e desenvolveram excelentes casas. Uma urbanização não se limita ao desenvolvimento de um empreendedor, mas sim de uma ideia que é acreditada entre muitos, centenas de pessoas. Então, esse ponto é importante, dar o mérito aos nossos clientes. Isso é uma coisa muito importante. Bom, a gente falou um pouco sobre os residenciais, o Fazenda Serra Azul 1, o Fazenda Serra Azul 2, e novos residenciais estão vindo aí. Um dos projetos que vai, eu acho que embalar tudo isso, é o campo de golfe. César, vou te pedir para me contar um pouco sobre o campo de golfe. Qual o tamanho, quantos buracos, projeto? Conta um pouco para a gente. Olha, o campo de golfe é um equipamento importantíssimo no desenvolvimento urbanístico de empreendimentos de alto padrão. Temos uma primeira experiência no Terra São José Golf Clube em Itu, com um campo completo de 18 buracos, e agora estamos repetindo essa iniciativa num novo campo de golfe com a assinatura do Jack Nicklaus Design. Para quem não sabe, Jack Nicklaus é o Pelé do golfe mundial, que mais títulos teve em toda a história do mundo, e ele hoje transmite toda essa a experiência, todos os campos que ele conheceu no mundo, através de projetos ao longo do mundo, e será o primeiro no Brasil com a assinatura do Jack Nicklaus Design. Trata-se de um campo de golfe de 18 buracos, impressionantemente moderno, com as novas técnicas de jogo. Isso porque um fato curioso que acontece no campo de golfe é o seguinte: ao longo do tempo, os campos de golfe, em função dos equipamentos mais avançados, fibra de carbono e tudo mais, os campos de golfe passaram a ser curtos, ou seja, um campo de golfe, para o pessoal entender, geralmente ele é feito com 72 tacadas, porque era o normal de ser feito. Com os novos produtos, materiais feitos, os campos passaram a ficar mais curtos, entre aspas, porque os tacos passaram a ser mais eficientes. Nós temos então a oportunidade, pelo fato de estarmos fazendo um novo campo, a devolver essa dificuldade que tinha originalmente. Estamos alongando o campo de golfe, então o campo de golfe vai ter 7.200 jardas. Isso quase 7.000 metros de extensão ao longo de distribuídos em 18 buracos, como um campo de golfe deve ser.
E vocês vão ver, porque a tecnologia disso, a irrigação, o tipo de grama, parte de sombra, parte do shape, é toda uma parte muito interessante, muito sofisticada, porque merece uma explicação em loco, porque de fato é uma coisa muito interessante. Para contar para vocês uma curiosidade do campo de golfe. Nasceu na Europa, na Escócia, onde os campos eram feitos de uma grama que não interferisse, os campos originais não interferiam com o, a trajetória das bolas, e ao longo do tempo, aquele frio que tinha, as ovelhas faziam buracos no chão, formando bancas de areia. Então isso, o projeto, ele reconstitui essa situação original das bancas de areia, onde tem as penalidades, onde você cai a bola, onde tem a dificuldade das curvas, o shape tem que parecer o mais natural possível. É uma obra de arte, vocês vão ver. Esse campo tem previsão para o pessoal começar a jogar nele a partir de quando? Previsão, vamos deixar só claro que é uma previsão porque as obras podem se atrasar ou se adiantar. Uma previsão de quando? Foi uma insistência muito grande que nós fizemos, queríamos fazer. É o terceiro projeto que nós fazemos por várias imposições de topografia, de licenciamento, etc. e tal. Nós conseguimos então desenvolver e hoje já se encontram prontos 9 buracos, mais o driving range, que é onde faz o aquecimento e as aulas, o início do jogo. Outros 9 já estão em construção, 9 já estão prontos para jogo, e outros 9 estão em execução para mais um ano. Nós temos condição de ter 18 buracos pronto. Dentro disso também vai ser construído agora um clubhouse muito bacana, que vai impressionar, vai ser uma arquitetura impressionante para atender o público que vai jogar. E um detalhe importante, o campo de golfe, assim como a hípica, que é um lugar muito interessante, uma hípica coberta, raríssima disso, com uma qualidade muito boa de infraestrutura, ela forma empreendimentos que nós chamamos de empreendimentos satélites. Nossas urbanizações, elas têm a aventura não a aventura, eu teria a condição de dizer de que trata-se de uma coisa inteligente dos nossos empreendimentos. Esses empreendimentos satélites, eles são empreendimentos feitos para o uso e a preferência dos clientes Terra de São José. No entanto, caso eles não queiram se valer dos cavalos, dos campos esportivos, da parte do campo de golfe, não custa nada a ele. E dá a possibilidade de que a gente consiga clientes que venham a operacionalizar o custo, ou aliás, custear a operação desses empreendimentos, tornando o custo dos condomínios muito razoáveis nossos. Então, esses empreendimentos satélites, ele completam um estilo de vida. Campo de golfe, restaurantes, lojas, hotéis e centros hípicos, tudo isso faz parte de um conjunto maior. Você está me dizendo que a pessoa pode comprar um terreno, tanto no Fazenda Serra Azul 1 quanto no Fazenda Serra Azul 2, se beneficiar de ter uma hípica logo ao lado, né, que dá para ir a pé, um campo de golfe logo ao lado, que dá para ir a pé, e ele não tem que pagar por isso, só vai pagar se ele usar, é isso? Essa é a estrutura hoje que nós temos, e a pessoa tem mais, a pessoa pode usar não só um campo, mas 2 campos. Nós vamos ter um conjunto de amenities, vamos dizer assim, falando um pouco, de que vão gerar muitos privilégios para quem é nosso cliente, vão ter horários favorecidos, custos subsidiados, ou seja, todas as condições para praticar um bom esporte, um bom empreendimento a título. Esse empreendimento que nós estamos falando do campo de golfe, eu tenho a pretensão de dizer que ele pode concorrer a ser o melhor campo de golfe do Brasil. Nós temos todas as condições, na melhor região, no melhor projeto, com o melhor escritório de arquitetura do empreendimento, muito bem implantado e construído, com condições extraordinárias, com essa nova característica de alongar o campo, dando a ele uma condição original que os campos antigos não possuem condições de serem alongados, e com isso, com outros privilégios, dentre outros empreendimentos, opcional de custo, se assim o quiser.
Ou seja, só vantagens. Uma coleção de privilégios para todo mundo que é proprietário dentro de um dos empreendimentos que o grupo entrega. Seria mais ou menos por aí? Isso, veja bem, um campo de golfe, a densidade dele, que gera, densidade populacional é muito pequena, então é um empreendimento muito bem visto ambientalmente falando. O valor paisagístico de um campo de golfe é maravilhoso. Esse campo, por exemplo, ele foi construído de forma a ter 16 quilômetros de terrenos de frente para o golfe. Olha que coisa impressionante. Você vai poder ter a sua casa, o seu empreendimento, o seu imóvel de frente a um campo de golfe em 16 quilômetros. É uma coisa, são números impressionantes. O campo de golfe de Terra São José Golf Club é tido entre os 10 melhores pela revista Golf Digest, que é especializada no assunto. Então, eu acredito que nós vamos poder oferecer, no quesito de campo de golfe, 2, certamente, entre os 10 melhores campos de golfe do Brasil para serem jogados a critério dos nossos clientes. Então, para o pessoal que estava querendo novidade, o pessoal pode ter a certeza que daqui a pouco o campo de golfe está operando com um dos melhores clubhouses de todos os tempos e que nós vamos ter mais um empreendimento com lotes de frente para o golfe e o pessoal vai poder bater bola lá muito em breve. Aí eu volto, eu olho para trás e eu fico imaginando 40 anos atrás, quando o César vem para o grupo Terras de São José e começa esse desenvolvimento todo desses novos negócios, um trabalho duro, diário, de arregaçar as mangas, e aí eu chego para você há 40 anos atrás e te pergunto, se eu chegasse para você e falasse, olha, aqui, onde não tem nada, legal depois a gente até ter a imagem para o pessoal entender o que era o Distrito Turístico há 40 anos atrás. E aí eu pergunto para o César, 40 anos mais novo, olha, tem um cara que vai colocar aqui 2 parques de diversões. Ele vai trazer um shopping sobre a rodovia dos Bandeirantes, vai implantar um outlet, vai fazer 2 residenciais e ainda tem novos projetos. Você acreditaria? Olha, a resposta é não, no seguinte, mas que tem uma variação. Como é que nós resolvemos esse não? Basicamente o seguinte, se nós apresentássemos metade dessas ideias para o mercado, numa empresa que ainda naquela época, 40 anos atrás, não tinha feito, o mercado não ia assimilar. A verdade era essa. Por isso nós subdividimos em cada um empreendimento, cada uma empresa, com uma diretoria, com um investidor, com um profissional operacional, fizemos um shopping center de empreendimentos, que cada fase contribui com a passada e com o global, com o total. Então, por isso que eu disse e repito tranquilamente, hoje é muito mais fácil você fazer um novo projeto do que quando não tinha. Há 40 anos atrás, eu confesso para você que era mais difícil. Resumindo, muita coragem, muita teimosia, acreditar muito, ter muita crença de que tudo aquilo estava sendo feito por um propósito maior. Fora isso, que mais que você pode acrescentar nesses 40 anos de história? Porque tenho certeza que durante esses 40 anos de desenvolvimento, muitas vezes você teve que sair de casa muito cedo e voltou muito tarde. Foram muitos finais de semana trabalhando, foram muitas horas empregadas de trabalho. Fora teimosia, coragem e trabalho, o que fica de conselho para quem quer acreditar do jeito que você acreditou em tudo isso? Prazer, muito prazer em fazer isso aqui, porque veja bem, eu imagino que nós vamos ter novas imagens aqui. Quando a gente for visitar através das imagens dos empreendimentos, todos eles significam muito para mim e para nós. Então, as realizações na escala humana, isso é interessante. Quando você faz um projeto que caiba num papel, é uma coisa. Quando você vem na sua proporção humana, você começa a ver a majestosidade das coisas e você fica muito orgulhoso de saber que eles são empreendimentos de porte, com soluções razoáveis e outra coisa, além de sustentáveis, ela é sustentável socialmente. Nossa empresa, felizmente, ela se sensibiliza pelos efeitos colaterais do empreendimento desse. Não se trata só de qual a margem de lucro que se tem, qual é o valor
financeiro dele, mas nós estamos tratando bem a natureza, nós estamos tratando bem as pessoas, nós estamos empregando pessoas que, olha que interessante, que independem da nossa continuidade. Deus o livre, a gente não esteja mais aqui, um dia isso acontecerá, os produtos continuam. Nós estamos, infelizmente, meu pai faleceu há 3 anos atrás, e as obras dele continuam. Isso vai acontecer comigo, vai acontecer com todos nós aqui. Então, essa missão é muito bonita, sabe? Então, esse prazer de dizer que nós estamos num país que precisa, numa condição muito boa de desenvolver... Veja bem, eu entrei nessa história com o carro andando. Meu pai já era um desenvolvedor, um visionário, junto com o Rosaldo, que foi um grande parceiro de vida dele. E assim vai agora para as outras gerações. As minhas filhas, por exemplo, atuam numa mesma filosofia de negócio, com muito profissionalismo, mas com elos familiares. Nós não abrimos mão nenhum nem outro, os dois, ambos os fatores são importantes. A eficiência tem que acontecer dentro de um propósito maior que é ensinado entre nós. Nós somos geradores de negócios, participamos de um processo de desenvolvimento que gera lucro para o investidor, gera lucro para nós e que gera lucro para a sociedade. Esse é uma coisa interessante. Repetindo uma frase do meu pai, o sucesso só é grande quando ele é de muitos. Então, esse muitos faz muita diferença para nós. Durante esse nosso bate-papo, a gente falou bastante do Distrito Turístico Serra Azul. O Grupo Terras de São José não é só o Distrito Turístico Serra Azul. Muito trabalho foi empregado aqui no Distrito Turístico, mas existe toda uma frente de trabalho na cidade de Itu, em outras regiões também. Mas a cidade de Itu, o que se foi construído é impressionante. Eu queria entender de você, César, o tamanho desse trabalho e desse esforço empregado na cidade de Itu. O que a gente já fez por lá? Bem, Itu foi uma boa, excelente parceria, nos recebeu de braços abertos, com a região pela sua localização e por outros fatores importantes também, clima, por exemplo. Então nós podemos dizer o seguinte, que nós fomos muito bem recebidos em Itu, isso na década de 70, 1970. E de lá para cá, nós conseguimos atingir números significativos. Hoje, se você computar a mancha urbana, nós fizemos 33% da mancha urbana atual, ou seja, da cidade aumentada, 33% somos nós que fizemos. Se nós fizermos uma analogia, da mancha urbana original, nós fizemos mais de 50% da cidade original, mas hoje, já com ela aumentada, nós representamos mais de 33%. E empreendimentos... Posso só fazer uma pergunta para ficar claro para o pessoal que for assistir? Isso a gente está falando em via pública ou em condomínios que a empresa desenvolveu? Claro, em empreendimentos residenciais que nós desenvolvemos na cidade. É importante essa lembrança sua. Basicamente, então, nós podemos corrigir a explanação de uma maneira de dizer 33% da mancha urbana em área, em lotes, em ruas, quadras esportivas, campos de golfe, nós representamos um terço da cidade aumentada já. E se nós compararmos com a mancha urbana original, nós teríamos, esse número passaria de 50%. Mas tem um outro fator importante. A ideia que nós levamos para a cidade influenciou em concorrentes nossos, que se somados aos 33% nossos, chegam a 47% da mancha urbana atual. Então podemos falar em 50% da cidade de Itu são condomínios residenciais que foram desenvolvidos ao longo desses 40 anos? Feitos por nós. A grande maioria? A grande maioria e por empreendimentos similares. Nós 33% e mais 14% de concorrentes, vamos dizer assim. Então, o Grupo Terras de São José, na cidade de Itu, desenvolveu dezenas de empreendimentos e milhares de lotes. Com um fator importante para dizer, numa das últimas conversas que tive com o setor público, com a presença inclusive do meu pai, nós fomos demonstrar esses números para as autoridades públicas de lá. E nesse estudo que fizemos, representou um número interessante que eu gostaria de expor aqui. Vamos dizer que nós chegamos a 33% da área
feita por nós, e da ideia que nós levamos para lá, 47%. Geraram os terrenos, as propriedades de mais alto valor, o que diz e implica que esses números, vamos dizer que na questão de recolhimento de impostos prediais e territoriais, se nós temos 50% de área física com um índice de um peso maior do que um bairro mais popular, eu tenho facilidade em afirmar que mais do que 50% dos impostos prediais e territoriais são arcados são contribuídos por essa ideia. Veja que interessante, esses mesmos empreendimentos que ocupam 50% da região da mancha urbana de Itu não pedem nada em troca. As manutenções das vias públicas, segurança, manutenção, ou seja, o serviço público que deveria ser pago por esse imposto recebido, deveria ser retornado a esses empreendimentos, que não pedem isso. Portanto, esses recursos entram livres e desimpedidos para uma prefeitura que ela pode, sim, com esses recursos, contribuir para bairros menos favorecidos. Isso traduz-se numa serena distribuição de renda. E com essa distribuição de renda fantástica, que a gente consegue realmente ver, porque Itu é uma cidade fantástica hoje, a gente pode dizer que muitas indústrias acabaram indo para Itu porque os seus proprietários, os proprietários dessas indústrias, são clientes do Grupo Terra São José em diversos dos seus empreendimentos que mudaram a sua vida para a cidade de Itu. É correto dizer isso? Essa afirmação é correta? Muitas empresas multinacionais que pretendem dar aos seus funcionários, diretores e até proprietários, eles dependem de uma condição de qualidade de vida interessante, que nós, felizmente, conseguimos entregar. Para o pessoal ter uma ordem de grandeza, vamos pegar um dos empreendimentos, apenas um dos vários empreendimentos. Vamos falar de Terra de São José 1, que foi o primeiro. Em Terra de São José 1, hoje a gente tem mais ou menos 800 residências implantadas. São residências em lotes de mais de 2.000 metros quadrados, são residências enormes e onde tem muitas pessoas trabalhando. Nós temos mais ou menos a ideia de quantas pessoas vivem hoje de Terras de São José? Esse número é 50%. Não vivem vivem do empreendimento, que Sim. trabalham no empreendimento. Veja bem, por dia nós temos mais de 3.000 acessos na portaria do Terra São José 1. 3.000? Por dia. Nós temos Terra São José 2, que é um outro tanto, temos outros empreendimentos, então é um número expressivo. É um número expressivo. São 3.000 funcionários que ingressam dentro de Terra São José 1 para trabalhar. E isso eu estou pegando um empreendimento dentre vários empreendimentos. Então, fora o empreendimento não gerar nenhum tipo de custo para o poder público, ainda gera toda essa mão de obra, esse emprego direto dentro dos empreendimentos. Existe uma estatística que diz que cada empreendedor ele gera no mínimo 5 novos empregos indiretos. Então você veja bem, se nós temos 850 casas lá, entre jardineiros, engenheiros, pedreiros, carpinteiros, decoradores, etc. e tal, nós podemos falar de em torno de 5.000 pessoas, 4 a 5.000 pessoas que são diretamente afetadas. E quando eu digo de 3.000 acessos, não são 3.000 pessoas, 3.000 pessoas, carros, caminhonetes, ou seja, é mais do que isso que entra todos os dias. É um controle interessante. Bom, vamos lá. A gente até perde o fôlego de tanta coisa. São 40 anos de história recente, onde a gente tem todo um desenvolvimento da cidade de Itu, a gente tem todo o desenvolvimento do distrito turístico do Serra Azul. Nós temos uma frente muito importante que eu gostaria que o pessoal também conhecesse do Grupo Terra São José, que são as concessões rodoviárias. Tem um braço da empresa que cuida de concessão rodoviária. O que são essas concessões rodoviárias? Que tipo de negócio é esse? O nosso começo foi a construção de estradas para o governo como construtoras de engenharia pesada. Isso em 63.
Esse mercado cresceu, ele tem novas obras e tudo mais, mas ele evoluiu e nesse dinamismo de vocação nós entendemos que era importante nós sermos concessionários de estradas. Fomos originalmente coproprietários da Renovias, que liga Campinas a Mococa, 240 quilômetros de pista dupla. Depois nós fomos em outras tantas concessões, Rodosul. Nós fomos na maior concessão que nós tivemos, que foi a MGO, que liga o Triângulo Mineiro até 100 quilômetros ao sul de Brasília, na BR-050, com 440 quilômetros de pista dupla. E esse foi um fator importante, foi uma ruptura no modus dessas concessões. Porque essas concessões, pelo porte que elas representam, elas eram somente admitidas em empresas de porte mundial, vamos dizer, somente grandes players. E nós fomos a primeira empresa de médio porte que poderia, juntamente com outros sócios nossos, rompemos essa blindagem e fizemos um empreendimento de sucesso que hoje estão 440 quilômetros. Hoje temos 2 concessões no estado de Mato Grosso do Sul, que representam outros 400 quilômetros, e esse é o nosso futuro para a gente entender, porque entendemos que é o futuro da construção civil de grande porte. Então vamos lá, porque é tanta coisa que para a gente conseguir colocar isso em um desenho na cabeça de quem está assistindo é muito complexo. Então a gente tem a parte de shopping center, que a gente tem Shopping Serra Azul, Outlet Premium e por aí vai. Aí nós temos a parte de resort, com o Novo Hotel, com o Cian. Aí nós temos a parte de concessões rodoviárias, que a gente acabou de conversar. Aí tem toda a parte do distrito turístico. Aí nós temos toda a parte de loteamento. Nós temos toda a parte de obras de grande porte, construções de estrada, pontes, viaduto. Isso tudo num período muito curto, num país que não é fácil. E aí eu pergunto para o César, que participou de tudo isso, que trabalhou muito ao longo desses 40 anos. E os próximos 40 anos, o que você vai aprontar? Tudo isso que foi feito no passado permanece com a mesma característica. Para você saber o que você quer fazer, tem que saber quem você é, ou seja, de onde você parte. Então, nós partimos da ideia de que nós somos, ao longo do tempo, começamos a ser construtores de estradas, depois nós nos transformamos em concessionários, passamos a ser urbanizadores, passamos a ser desenvolvedores imobiliários, através dos distritos, dos parques, dos hotéis, dos empreendimentos comerciais e residenciais, e hoje nos classificamos como originadores de negócios. E nessa originação de negócio nós entendemos que participamos de toda a viabilidade de engenharia, orçamentária, ou não, ou construtiva, soluções, especificações de métodos construtivos e tudo mais. Essa engenharia se baseia juntamente com o mercado imobiliário, seja ele residencial ou comercial, para criar condições para grandes outros novos projetos que deverão vir. Para isso, tem que formar um embasamento jurídico, fiscal. Por exemplo, a criação do distrito turístico, que é muito abstrato para as pessoas, o que representa o distrito turístico, que seria o correto alinhamento entre a iniciativa privada e o governo, para dizer, olha, queremos desenvolver um projeto turístico de primeiro mundo, aos moldes que foram feitos na Disney World e na Flórida, onde criou uma grande valorização de todo o estado da Flórida, em especial na região de Orlando. Condições para reproduzir na escala brasileira o que seria saudável para o turismo brasileiro, que é um grande gerador, absorvedor de mão de obra, uma indústria limpa, uma empresa perene, bem distribuída e bem diluída em questões de riscos, né? Então nós chegamos à condição de dizer, do distrito turístico ele cria o alinhamento, primeiro ponto. Segundo ponto é o fomento, é o seguinte, eu quero fazer aqui um empreendimento
novo, eu tenho uma ideia nova. Se você for no empreendimento normal, você vai entrar com um projeto que te custa e tudo mais, e vai para o Estado vai cobrar para analisar o teu projeto. Nesse caso, o distrito turístico ele vai incentivar, não vai cobrar ou vai cobrar taxas mais palpáveis, para você poder tentar a tua ideia. Num terceiro momento mais ambicioso que ainda está por vir, é créditos para empreendimentos turísticos ou afins. Então, são 3 níveis de profundidade que nós queremos chegar. Essas bases foram criadas para novos empreendimentos. O que virão nesses novos empreendimentos? Novos parques, novos hotéis e novos empreendimentos de uma grande gama. Nós temos, por exemplo, 5 projetos hoje simultâneos correndo numa estrutura de negócios que é muito leve, que ela funciona da seguinte maneira. Nós somos os originadores e desenvolvedores imobiliários. Nos associamos a um grupo profissional, operacional, e conjuntamente desenvolvemos ideias, estudos profissionais que desenvolvem um master plan e um business plan que eu chamo de book. Esse book ele vai ao mercado para testar se ele é aceito ou não é aceito. Se ele não for aceito, ele volta no looping para ser corrigido até uma hora que ele sai desse looping e ele vira aceitável para o mercado. Ele vira o funding, a construção e a operação. Nesse ponto, nós, um grupo que quer ser grande, mas não quer ser inchado, nós nos transformamos em investidores. Nessa questão, participamos de vários comitês. Eu participo do comitê dos outlets, dos hotéis e dos empreendimentos todos, como uma forma de... nós não entramos na operação, objetivamente falando. Então, todos os empreendimentos, eles nos libertam. Quando nós entregamos o dia de chave na mão, nós nos libertamos disso daí e não ficamos com as mãos livres para desenvolver o próximo projeto. Então, nossa capacidade ainda fica mais difícil de ser esgotável. Bom, a gente está ganhando de presente uma aula de business, de perseverança, de coragem, de tomar risco, mas aonde que o César estava ontem à noite? Ontem eu estava fazendo uma coisa muito gostosa, que era passar as terças-feiras com a minha mãe. Minha mãe, ela é uma mulher de 93 anos, em novembro ela fará 94, e ela gosta muito dessa companhia em todas as terças que eu vou para lá, fora os finais de semana. Teve um dia que eu liguei pro César e ele estava jogando baralho com a mãe numa terça-feira à noite. Então, a gente que tem esse convívio mais próximo sabe o filho que você é, a importância que você tem na vida da dona Juracy. E a gente sabe que você é um pai zeloso, que criou 2 filhas lindas e inteligentes, a Natália e a Andréia. E como avô, como é que você é? Isso é um sorriso só. Eu sou avô de um casal de gêmeos, 2 anos e meio, e são deliciosos. É uma nova fase de vida e que nos dá incentivo para continuarmos. E pelo contrário, eu imaginava que nessa fase, talvez com algumas obras concluídas, algumas fases de vida concluídas, talvez eu fosse pensar em ter um novo ritmo. Quando eles vieram, essa história foi por água abaixo. Então, o prazer que eu tenho e a vontade de que isso seja perpetuado através deles é uma vontade, é o que nos incentiva. O que eles podem esperar do vô? Muito amor e atenção, isso sim. Assim como eu gosto de dizer o seguinte, nós somos feitos de histórias e essas histórias são muito importantes para nós. Nesse ambiente que nós estamos aqui, minha filha casou. E eu tive a condição de contar naquela hora de que eu sentia, nesse mesmo ambiente que coincidentemente estamos hoje, minha história estava se perpetuando, jogando um pouco mais para frente, já quando as coisas se seguirem o seu ritmo natural das coisas. É a nossa continuidade. E o que eu quero dizer é o seguinte, essa coisa que eu acho que nós, felizmente, conseguimos carregar ao longo dos 60 anos da empresa, e antes, quando meu pai ainda não tinha sua própria empresa, ele começou do nada, meu pai começou como vendedor das lojas pernambucanas, para você ter uma ideia. Formou seu próprio, trabalhou para outras pessoas,
juntou um tanto de dinheiro e depois conseguiu formar a sua própria empresa, os seus riscos, os seus solavancos, e estamos aqui hoje. Então, essa história, essa linha de progressão deve continuar. É uma missão que eu tenho como segunda geração, minhas filhas já têm como terceira, e já vamos imaginar outras gerações a seguir. Daqui a 30 anos, 30, 40 anos, quando os seus netos puderem ver esse nosso bate-papo, que conselho você deixa para eles? Inclusive para toda essa geração que está vindo para esse mundo que está mudando. O que fica de conselho de um cara do seu tamanho para toda essa geração? Olha, conselho é uma palavra muito forte, né? Sugestões, eu diria. Sugestões. Fazer o que gosta é uma coisa importante. Eu gostaria, as pessoas que eu gostaria que elas tivessem prazer no que fazem, né? Esse prazer alimenta, de fato, o dia a dia. Imagino você acordar de manhã sem missões a serem cumpridas, né? E aproveitar a existência. Essa é de uma forma elegante. Vamos dizer, você ter projetos que você seja correto e real, no mundo real, possível, não utópico, não lutar contra inimigos invisíveis e que a gente não pode vencer, vencer os inimigos possíveis, escolher suas batalhas e seguir em frente. Hoje a gente vai ter um papo com o César, o filho da dona Juracy, o pai da Natália e da Andréia, e o avô mais modesto da face da terra, porque ele vive falando para todo mundo que ele é o avô dos netos mais lindos da face da terra. Então, queria agradecer ao César mais uma vez pelo tempo, que a gente sabe que é escasso, de estar aqui e poder transmitir para o pessoal um pouco de tudo isso. Eu é que agradeço, porque, na verdade, a gente gosta muito de conversar, a gente bate bons papos, muitas das vezes saindo da parte mais profissional, entrando um pouco na parte pessoal, e é gostoso de saber que existe por trás de uma empresa, dos negócios, existe muita alma, existe muitas missões e muitas coisas para se fazerem num país que precisa de pessoas que criem oportunidades, que vivam dentro de oportunidades que o Brasil nos deu à minha família. Meu avô veio em 1905 para o Brasil sem nada, desceu de um navio e recebeu um país que abraçou uma pessoa que queria progredir. Então, estamos aqui tentando fazer isso desde 1905. Muito obrigado. Eu que agradeço.